aí galera, aqui é o Hora Cartoon, hoje com 50 curiosidades apenas de confronto. O episódio que saiu esse sábado na Suíça aí marcou o fim da amizade de Sabrina e Chloe. Mas também tivemos cenas deletadas, algumas cenas de erros muito engraçadas e paralelos a episódios antigos. Se inscreve no canal pra você não perder nada aqui, amanhã tem 50 curiosidades só de conspiração. Curiosidade 1. Aparentemente o que Juleka fala pra Marinette é que ela queria ser uma mortícia da vida, uma agente funerária, e é algo que realmente combina muito com a personalidade gótica dela. Ainda que na terceira temporada ela quisesse ser modelo como o Adrian. Curiosidade 2. Ainda que Juleka levante a voz para salvar o diretor, não é a primeira vez que isso acontece, já que em Crocodile ela consegue gritar também para seus pais pararem de brigar. Curiosidade 3. A movimentação de ativação do colisão das Reflectas e da Prototygrus são praticamente iguais. Curiosidade 4. A primeira aclimatização da Juleka acontece no episódio 21 da primeira temporada, acontecendo de novo no 21 da quinta temporada. Espero que seja um sinal que essa foi a última Reflecta. Curiosidade 5. Também é no 21º episódio da quarta temporada que Gabriel descobriu os Megakumas para quebrar os talismãs. E exatamente uma temporada depois, os talismãs mágicos conseguem superar seus Megakumas. Essa foi sugerida pelo Cat Noir 1214. Curiosidade 6. Originalmente no episódio, Nino não diria apenas que quer ser diretor de cinema. Veríamos ele considerando investigador particular, patinação artística, namorado da Alia e, por fim, líder da resistência. Curiosidade 7. Falando na Resistência, eles sequer retiraram as fotos dos pais que pensaram em akumatizar no episódio Ilusão, deixando na parede deles até hoje. Curiosidade 8. Rose pode não saber o que o ministro do interior faz, mas fora a burocracia, é uma profissão que combina com ela, pois são responsáveis por ajudar pessoas em situações de seca, inundação, saneamento básico e etc. Curiosidade 9. Não foi surpresa afirmarem que Juleka já tinha reprovado, porque quando canonizaram que ela e Lucas são gêmeos, também afirmaram que ela obrigatoriamente teria que ter repetido de ano pelos dois serem mais velhos. Curiosidade 10. Falando nisso, na análise desse episódio, vocês deixaram dezenas e dezenas de comentários de pessoas que passaram pela situação da escola querer repetir de ano, seja aqui no Brasil ou até em países da Europa. Então, muito obrigado, foi uma verdadeira pesquisa de campo. E chegamos à conclusão que, seja no Brasil ou na Europa, uma escola só reprova um aluno assim com a permissão dos pais, coisa que a Narca jamais permitiria. Parecendo com a situação impossível onde 4 crianças assinaram um contrato que elas nem podiam. Curiosidade 11. A indignação de Milene e seus amigos serve como crítica ao novo ensino médio que quase foi implantado aqui no Brasil, onde nós precisaríamos escolher uma área para a vida antes do 3º ano, ou o Enem, que cobra todos os conhecimentos, mas te permite migrar para a área que você quiser ao acabar o ensino médio. Curiosidade 12. Faz muito sentido Reflecta ser derrotada ao quebrar apenas um dos leques, porque se todas pensam e agem iguais, se uma perde, automaticamente todas perdem. Curiosidade 13. Essa historinha de uma por todas e todas por uma pode ser uma referência a Alexandre Dumas, o escritor de Os Três Mosqueteiros, que popularizou essa frase e essa filosofia. Curiosidade 14. A forma correta de escrever o nome do Kim é Le Shin Kim, com os sobrenomes antes do nome pela sua origem vietnamita. Mas como estudam em uma escola ocidental, invertem para o padrão de nome antes do sobrenome. Curiosidade 15. Rose querer ser cabeleireira talvez esteja ligada à sua doença incurável, pois no passado sabemos que ela tinha mais cabelo e agora tem pouquinho, sabendo pessoalmente como o cabelo é importante para a autoestima de alguém. Curiosidade 16. Layla não somente tem múltiplas mães, ela tem múltiplas vidas, múltiplas escolas e grupos de amigos, devendo ser esse o motivo dela odiar tanto a Marinette. Seria a única pessoa em sua vida que teve a coragem de desafiar suas mentiras. Curiosidade 17. Uma nova fraqueza ao colisão, como mencionamos semanas atrás a fraqueza de cada Kwame, é no caso de 2 colisões se colidirem, pois causa uma explosão muito maior e deixa quem causou fora de combate, ainda que seja uma fraqueza muito circunstancial. Curiosidade 18. Sempre tem muita discussão se o Miraculous Ladybug consegue ou não ressuscitar pessoas, mas em confronto é indubitável que ele fez isso. Porque o choque de colisões dizimou um bairro inteiro, que com certeza ainda tinha alguém nesses prédios, dando pra ver quando as joaninhas passam o quão a explosão foi grande. Curiosidade 19. A fita adesiva Talismã já foi usada em Rainha Repórter e também em Crocodile. Ironicamente, outro episódio onde Juleka tem destaque e usa o colisão. Curiosidade 20. O novo upgrade dos talismãs é melhor para as pessoas ao redor do que para si mesmo, já que quem quer que consiga ativar seu escudo talismã deve ser capaz de defender outras pessoas dos Megakumas. Curiosidade 21. Juleka recebeu, na verdade, um talismã mágico idêntico ao seu modelo em Remorso, sem mudar nada, como Ladybug entregou um igual ao André, já que a criatividade nos designs deles deve estar acabando. Curiosidade 22. E com o upgrade dos talismãs, a ordem das coisas volta ao normal, pois a evolução do Miraculous da Joaninha é mais poderosa que a do Miraculous da Borboleta. Curiosidade 23. Outra coisa cortada no episódio é que no fim, quando o diretor da Moclay estivesse saindo da escola, Nino introduziria como parte da resistência também viraria o camarada Mostarde e é por isso que o endcard do episódio é com o Coruja junto dos demais camaradas da resistência, mas isso também foi cortado.
Curiosidade 24, e de última coisa cortada, após Bustier pedir desculpas, Alia realmente abraçaria a Marinette se desculpando pela sua ingenuidade de não querer acreditar nela. Todos iam abraçá-la e Adrian falar o quão sua namorada é incrível. Algo que, de acordo com o criador da série, era muito importante para a relação delas e é uma pena que tenha sido cortado. Curiosidade 25. Um erro bizarrinho é nos primeiros segundos do episódio, onde a caneta do Adrian fica flutuando, girando, com nada. Acho que esse movimento deve ser difícil de animar com os dedos de personagem. Curiosidade 26. Até agora, Reflect é a única vilã acomatizada com o poder de Kwame que tem uma animação dela ativando o seu poder. E considerando o quão a gente tá perto do final da temporada, ela provavelmente foi a única. Curiosidade 27. Reflecta também é a única vilã da série a ser akumatizada frequentemente, amokizada 2 vezes, ser akumatizada em grupo, ter uma akumatização escarlate e ganhar um poder de Kwame que ainda era o seu de heroína. Tudo isso numa pessoa só, o que a torna uma vilã recordista. Curiosidade 28. Mendeleev queria ser diretora e fala que as coisas mudariam caso ela fosse, virando no episódio seguinte, mas as patifarias seguiram iguais. Curiosidade 29. É engraçado que Cat Noir escolheu justamente a Reflecta que estava atacando os seus sogros para proteger. Até porque, além de amar a comida deles, deve amar eles em si. Curiosidade 30. Chloe menciona que seu pai sempre diz para culpar o seu predecessor na política, devendo ser uma das coisas de ruim que ele menciona que fez em conspiração. Curiosidade 31. Muito provavelmente foi durante a entrega do seu arquivo, quando Marinette ainda era presidente de turma, que Layla teve a ideia do seu plano de tirá-la da presidência para, no final, culpá-la por estragar o futuro de todos. Curiosidade 32. Que nem a do Zu em Pretensão, na hora do Zero de Sabrina e Marinette, dá pra ver Milene em sua pose T ali no fundo com os demais, pois deixaram ela olhando pro nada, só mexendo um pouco a sua cabeça para não ficar tão esquisita quanto aquela do Zu. Curiosidade 33. Temos exatamente 4 talismãs brilhando dos alunos da escola. O de Juleika, que ela acabou de reganhar, o da Sabrina, que foi ganho em Adoração, o do Kim, ganho em Zombaria, e o do Nino sendo o único remanescente da 4ª temporada ali, que ele ganhou em Lastimador. Curiosidade 34. Outro erro sutil do episódio é na hora das acusações da Layla acerca do futuro deles, pois enquanto todos estão zangados ou chocados, animaram a professora Bustier completamente bobinha e alegre sem estar chocada ou horrorizada com aquela situação. Curiosidade 35. Não sabemos exatamente quem são as Reflectas que colidem lá no beco, mas presumimos que a do Cat Noir era a Juleika, até porque ela é desacomatizada por ela mesma, e a da Ladybug, um homem qualquer pela voz. Curiosidade 36. A animação do Roar sendo puxado pelo Monark é diferente a do episódio Colisão. Isso porque os estúdios aparentemente sempre as reanimam, exceto a da Kalki. O mesmo acontece com a Trix animadinha em Ilusão e ela depois com medo em Revelação. Curiosidade 37. Falando da Kalki, vemos nesses 2 episódios que seu poder realmente ajuda muito nas akumatizações, já que o Akuma chega quase que instantaneamente sem dar tempo da própria pessoa se acalmar, respirar ou tentar evitar a borboleta. Curiosidade 38. Os únicos professores do 9º ano do François Dupont são Mendeleev, Bustier, Dajinkó e Jean-Pierre, o professor de artes, já que o ex-diretor Denis Damoclé não conta. Curiosidade 39. O apito da Sabrina realmente se tornou um objeto dela, algo coerente, já que apitos são objetos ligados à ansiedade também, como ela parecia precisar tanto. Curiosidade 40. Enquanto Sabrina alimentava Chloe com sushi, ela deveria estar olhando seu feed no Insta através da Alliance. Curiosidade 41. Layla só liga pra Chloe através de celulares porque destruiu sua Alliance um episódio antes para garantir que Gabriel não tenha acesso a nenhum dado dela. Curiosidade 42. A mudança repentina na Sabrina faz parecer que a sua versão das 4 primeiras temporadas não existia, e sua personagem só começou a evoluir agora. Ainda mais que ela deveria falar que não aguenta mais fazer tal coisa, como roubar e prejudicar as pessoas, e não agir como se jamais tivesse feito essas coisas ou que vão contra os seus princípios. Curiosidade 43. Falando em princípios, muitos fãs teorizam que Sabrina só se revoltou por causa da Layla, porque deixou de ser apenas ela e Chloe, coisa que seria o estopim para ela. Curiosidade 44. O nome confronto do episódio é extremamente coerente porque tivemos diversos confrontos nele. Layla e Chloe versus Sabrina, o diretor Damoclé versus o prefeito, as Reflectas versus Lady Noir, Marinette versus Layla, Juleika versus a sua dificuldade de falar, dentre outros. Curiosidade 45. O cabelo da Layla sempre foi curto e ela sempre usou aquela peruca volumosa, dando pra ver em alguns momentos dessa temporada que ela tinha muita testa ou estava segurando o cabelo. Indícios de que seria uma peruca, fora seus olhos serem naturalmente marrons, isso se não for outra mentira. Curiosidade 46. O nome desse colégio onde a série estuda que foi apresentada é Paulbert, uma escola que nunca tinha aparecido na série até agora. Curiosidade 47. Agora faria muito sentido que a mãe verdadeira da Layla seja a primeira de todas que conhecemos na 2ª temporada, inclusive porque ela tem cabelo curto e a cor dos olhos iguais ao da Cerise. Curiosidade 48. E se isso também for verdade, faz sentido que Layla realmente queira no futuro ser aquilo que ela entregou na sua ficha para Marinette, uma embaixadora da ONU ou algo do tipo, pois a sua verdadeira mãe já é uma embaixadora da Itália em Paris.
Curiosidade 49. A Reflecta do Leque foi a única comatização com algum poder diferente da Juleka, já que ao invés de só transformar pessoas em cópias suas, agora tem o controle dos clones e todos pensam como ela, sem precisar do Sentimonstro Remorso para isso. E curiosidade 50. Layla só foi exposta pela força do roteiro, pois ela é uma personagem tão minuciosa, detalhista e manipuladora com todo e qualquer idiota, que poderia ter contornado aquela situação ou simplesmente jamais ter tido aquela discussão em um banheiro suspeito. E por esse vídeo é isso, galera. Quase 10 minutos só falando de Reflectas, Laylas e Cereses. Não esqueçam que amanhã tem as 50 curiosidades de conspiração que ficaram magníficas. Comente alguma outra curiosidade que eu não tenha falado aqui e até o próximo vídeo.